Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos chegando em mais uma aula. A nossa aula que vai entrar no primeiro grupo vegetal, o primeiro grupo de plantas. Na primeira aula, a gente fez uma introdução às plantas, vimos aquilo que é característico de todas as plantas, aquilo que as plantas precisam ter para serem consideradas plantas. E agora a gente vai entrar em um grupo vegetal que surgiu há cerca de 470 milhões de anos atrás. É o grupo das briófitas. É um nome vulgar, né? É um nome popular. Conhecemos como briófitas, mas na verdade o nome que se dá são atraqueófitas ou plantas avasculares, para ficar mais fácil para vocês. Plantas avasculares. Esse grupo de plantas ele predominou na Terra, dominou o ambiente terrestre por cerca de 100 milhões de anos, né? Tendo surgido ali por volta dos 470 milhões de anos, sendo que o próximo grupo, as pteridófitas, surgiram há cerca de 395 milhões de anos. Então tivemos aí quase 100 milhões de anos tendo como vegetais na Terra apenas as briófitas. Esse grupo de planta ele é importantíssimo, né? São plantas pioneiras em ambientes nus, né? Em áreas nuas, assim se fala. Aquelas áreas que foram devastadas, que foram queimadas, que foram destruídas, desmatadas. Então, os primeiros grupos que surgem são essas briófitas. E é sobre esse grupo vegetal que a gente vai começar a falar agora. Vem comigo, vamos para o nosso slide, as nossas apresentações. Deixa eu avançar aqui para vocês. Temos então aqui o primeiro grupo de plantas a dominar o ambiente terrestre, né? Os principais representantes desses grupos de plantas são os musgos, as hepáticas e os antóceros, sendo os musgos aqueles mais trabalhados em prova porque é o grupo mais numeroso, portanto é o grupo mais conhecido. Inclusive, quando a gente vai tratar sobre o ciclo reprodutivo das briófitas, perdão, o ciclo reprodutivo das briófitas, o grupo que é estudado nesse ciclo, em sua grande maioria, e é o que vai cair na sua prova, é o grupo dos musgos. Então a gente vai ver lá o ciclo reprodutivo dos musgos, né? Essas plantas são muito pequenininhas, como você consegue observar aqui, ó, nesse antóceros, cabe na palma da mão. Os musgos também são muito pequenininhos, essa estrutura aqui que a gente vê do lado de fora é o esporófito, né, que é uma fase temporária, ela é efêmera, lá na frente ela vai cair, a gente vai ver isso no ciclo de vida deles. Mas temos aqui os nossos três grupos, tá? Os três filos das briófitas, nosso musgo, nossa hepática e o nosso antócero. Vamos avançar para o próximo slide. E aqui nós temos a estrutura dessa planta, tá? É muito pequenininho. Nós não temos aí vasos condutores e devido à ausência desses vasos condutores, essas plantas elas são muito pequenas. Isso porque eu não vou ter uma eficiência no transporte da água, dos sais minerais, dos produtos fotossintéticos, né, dos fotoassimilados, embora a gente tenha nos musgos algum tipo de canal que é formado dentro de sua estrutura, mas que ainda não é um vasocondutor, assim como acontece nas plantas vasculares, né? Tem alguns tecidos condutores, sim, dentro dos musgos, mas que surgiu dentro de uma linha evolutiva diferente daquilo que a gente tem nas plantas vasculares. É apenas uma evolução convergente, né? Tivemos uma linha evolutiva diferente, mas que está tendo ali a mesma função de conduzir alguma coisa dentro dessa planta. Mas ainda não é tão eficiente como os vasos do xilema, como os vasos do floema. Devido a isso, todo o transporte é feito, né, dentro dessas plantas via difusão. Então, eu vou ter ali água sendo transportado de célula para célula, sais minerais sendo transportado de célula para célula, os fotoassimilados de célula para célula também. É um processo demorado e devido a isso essa planta não pode investir em crescimento. São plantas pequenininhas. Nas suas estruturas nós temos rizóide, cauloide, filóide, tá?
que vai fixar a planta no substrato, o cauloide vai dar uma certa sustentação a essa planta e o filóide vai estar responsável ali pelo processo fotossintético. Nessa partezinha aqui, meio amarronzada, nós temos o esporófito, que é uma estrutura diploide, que é formado pela fecundação da osfera pelo gameta masculino que vai chegar até aqui nessa estrutura do gametófito, e a gente vai ver isso também um pouco mais à frente. Vejam só, estamos aqui tratando de um grupo que não é monofilético e a gente consegue perceber isso, porque eu tenho um ancestral aqui e outro aqui, dando origem aos antóceros, musgos e hepáticas. Essas hepáticas o grupo vegetal dentro das briófitas, o que acredita-se ser o mais primitivo. Isso por quê? Porque estudos moleculares e análises morfológicas da estrutura do gameta masculino dessas hepáticas concluíram que as briófitas não formam um grupo monofilético. As hepáticas elas têm umas características morfológicas, bioquímicas muito mais próximo com as carófitas, que é o grupo vegetal aqui, ó, ancestral das plantas, do que com qualquer outro grupo de planta. Isso nos leva a acreditar, portanto, que as briófitas não pode ser considerado um grupo monofilético. Portanto, a gente é mais aceitável tecnicamente, cientificamente, a gente falar o grupo de plantas avasculares. E dentro dessas plantas avasculares, nós temos os musgos, sendo um grupo das briófitas, hepáticas, o grupo das hepatofíticas e antóceros dos antocerofitas, perdão, tá? Mas não forma um grupo monofilético. Inclusive, em relação às hepáticas, os esporos mais antigos de plantas, né, que datam ali dos seus 450 a 470 milhões de anos, têm características estruturais encontradas apenas nos esporos das hepáticas, o que nos fazem ver que são elas sim o primeiro grupo vegetal a chegar no ambiente terrestre, né? Já os esporos dos musgos e antóceros, eles surgem bem mais recentemente, né? Ali aos 430 milhões de anos, fazendo com que os musgos e antóceros sejam grupos vegetais mais recentes do que as próprias hepáticas. Bom, e onde vivem esses organismos? Por serem organismos que não têm raízes para ir no subsolo buscar água, essas plantas elas precisam viver em habitats úmidos e habitats sombreados. Além disso, os seus gametas flagelados, o anterozoide flagelado, que é o gameta masculino, ele precisa nadar até encontrar a osfera e fecundá-la. Para precisar nadar, né, para conseguir nadar, ele precisa o quê? Ele precisa de água. Então esse ambiente ele tem que ter uma certa lâmina de água para que esse gameta ele possa nadar. Não temos nele ainda uma cutícula protetora dos filóides, né? Então ele poderia perder água muito facilmente pelos filóides, né? Lembrando que o filóide é aquela estrutura primitiva de uma flor, de uma folha, perdão. Então não tem essa cutícula, então a facilidade de perder água é muito grande. Então ele precisa estar em ambientes úmidos. Sob luz solar, as briófitas podem ressecar facilmente, tá? Então, elas ressecam, mas os seus esporos, eles são resistentes. Então, depois, quando chegar a condições adequadas, esses esporos, eles conseguem germinar novamente, tá bom? E dar origem à nova plantinha, nova briófita. Em relação à sua reprodução, nós temos aí uma reprodução sexuada, temos uma reprodução assexuada e uma reprodução vegetativa. Nessa reprodução sexuada, eu vou ter o encontro de gametas. Então, ela depende da água. Na reprodução assexuada, ela acontece no esporófito da planta, que vai produzir ali esporos. E esses esporos serão liberados. Na reprodução vegetativa, pode acontecer por fragmentação, quando um pedaço da planta se solta, tá? Cresce no indivíduo, depois pode se soltar. E eu tenho o propágulo, né? Que lá nos conceptáculos de uma hepática, por exemplo,
como a gente tem aqui esse conceptáculo, vai surgir uma estrutura chamada propágulo, né? Olha aqui o propágulozinho e ele se forma em cima do conceptáculo dessa hepática e surge um novo indivíduo. Bem, chegamos aqui no ciclo de vida dessas plantas. Presta bastante dessa planta, né, desse grupo vegetal. Presta atenção porque não é difícil. É um pouco complicado no início, porque a gente fala muito sobre esporófito, fala muito sobre gametófito. Primeira coisa que eu quero que você veja é que você vem aqui nessa tabela e preste atenção no que é o gametófito, suas características, no que é o esporófito, suas características. Primeira coisa, esse gametófito, ele vai produzir gametas, tá bom? Vai produzir gametas por mitose. Por que ele vai produzir gametas por mitose? Já que gametas, né, a gente aprendeu que gametas são produzidos por meiose. Porque nesse caso aqui, o gametófito ele já é haploide. Ele já é N. Todas as suas células possuem um único conjunto cromossômico. Portanto, ele não pode sofrer meiose, senão ele ficaria com meio conjunto cromossômico. E isso não existe, tá? Então, se o organismo ele já é haploide, tem um único conjunto cromossômico em suas células, ele vai ter que sofrer mitose para produzir os gametas, tá bom? É no gametófito que acontece a fase sexuada. Como assim? Esse gametófito ele vai receber um gameta masculino e vai acontecer a fecundação. Quando eu tenho encontro de gametas, estou falando de uma fase sexuada. Esse gametófito ainda é a fase duradoura. Sendo a fase duradoura, ele precisa fazer fotossíntese. Para acontecer fotossíntese, eu tenho que ter clorofila. Portanto, o gametófito é clorofilado. Ele faz fotossíntese porque ele é a fase duradoura. Sendo fase duradoura, a todo momento essa planta precisa fazer fotossíntese. Portanto, o gametófito é clorofilado. Quando a gente vem falar do esporófito, vamos ver uma coisa aqui no desenho. O esporófito é essa estrutura aqui. Veja que ela cresceu em cima do gametófito. O esporófito cresce em cima do gametófito. Como é que ele cresce? Por meio de uma fecundação. Veio um gameta e fecundou aqui a minha osfera, a osfera do gametófito. Lembrando que esse gametófito é N. Quando junta com o gameta masculino, que também é N, forma-se um zigoto e uma célula 2N. Essa célula 2N vai dar origem ao esporófito. Portanto, o esporófito agora ele é diploide. Tá? Diploide por quê? Porque ele é formado da fecundação de uma osfera por um anterozoide. O esporófito ele vai dar origem aos esporos. No esporófito serão produzidos os esporos. Só que esse esporo aqui, ele é N. Então o que tem que acontecer é uma meiose. Nesse momento, sim, letra feia, gente, mas ok. Nesse momento, sim, acontece uma meiose. O esporófito diploide, ele vai formar esporos que irão germinar no substrato e formar um novo indivíduo. Veja que nessa parte da fase da planta não aconteceu encontro de gametas. Portanto, a fase do esporófito ela é assexuada. Forma um novo indivíduo sem a necessidade de fecundação. Esse esporófito, depois que ele produzir os esporos, ele vai cair. Portanto, ele é uma fase temporária da planta. Sendo uma fase temporária, ele não faz fotossíntese, ele é aclorofilado. E de onde é que esse esporófito vai obter energia para crescer? Do gametófito. Ele está crescendo em cima do gametófito. À medida que ele vai crescendo, o gametófito está lá fazendo fotossíntese o tempo todo, porque ele é clorofilado. Então, esse esporófito ele obtém essa energia lá do gametófito. E acompanha aqui esse ciclo, né, tendo aprendido, né, esses conceitos, essas características do gametófito e do esporófito, fica mais fácil agora a gente entender o ciclo. Veja que eu tenho aqui um gametófito e um esporófito em cima dele. O esporófito ele é marronzinho mesmo nessa cor, porque ele não vai fazer fotossíntese. Esse gametófito, a função dele é produzir os esporos, o esporófito, né? Sua função é produzir os esporos
E uma vez que esse esporo seja produzido, o esporófito ele cai. Lembrando que o esporófito é 2N, então ele vai sofrer meiose para formar o esporo N. Esse esporo N, ao cair no substrato, vai dar origem, ele vai germinar e vai dar origem a um gametófito jovem. O que é jovem cresce. Esse gametófito jovem vai crescer. E uma hora, esse gametófito jovem vai produzir gametas. Esse gameta vai encontrar aqui, ó, dentro do gametófito feminino, vai encontrar a osfera, o gametófito masculino, o gameta masculino, vai encontrar o gametófito feminino dentro lá na osfera, tá? A osfera que é o próprio gameta feminino. Uma vez que aconteça essa fecundação, é formado um zigoto. E esse zigoto ele é 2N, porque ele é formado da fecundação da osfera com o anterozoide. E onde é que tudo isso está acontecendo? Está acontecendo aqui em cima, ó. Aqui em cima, no gametófito. Quando esse embrião, esse zigoto, formar o embrião, esse embrião vai sofrer mitoses e vai crescendo em cima do gametófito. À medida que ele vai crescendo, vai obtendo energia do gametófito. Forma-se o esporófito 2N, que vai produzir os esporos, que já está aqui. Sofreu meiose, produziu esporo. Esse esporo cai no substrato, germina, dá origem ao gametófito, que é N. Esse gametófito vai sofrer uma fecundação, formando um zigoto. Esse zigoto vai dar origem a um embrião, 2N, que vai crescer em cima do gametófito. Essa estrutura que vai crescer em cima do gametófito é um esporófito, que é 2N. Esse esporófito vai produzir esporos N, para tanto, precisa fazer meiose. Com o esporo liberado, esse esporófito cai. O esporo que foi liberado cai no substrato, forma um gametófito, cresce, sofre uma fecundação, forma ali um embrião 2N, que vai dar origem ao esporófito e o ciclo retoma. O que a gente precisa saber é essas características aqui que estão na tabela. Sabendo que é isso daqui, a primeira coisa que você tem que aprender, aí você vai lá para o ciclo de vida das plantas e começa, é uma dica, né? Vai desenhando, colocando os termos, o que é uma fase diploide, o que é uma fase haploide, quem é o gametófito, quem é o esporófito, onde é que os gametas são produzidos, onde é que os esporos são produzidos. Bem, a gente vai encerrando, conhecendo um pouco aqui dessas plantinhas. Aqui nós temos as hepáticas, né? Muito fofinhas. Recebem esse nome devido à sua forma, né? Parece aí o formato de um fígado. Então, por muito tempo, lá nos tempos medievais, na verdade, acreditava-se que sua forma fosse um sinal de que as plantas poderiam auxiliar no trato de doenças hepáticas, né? Portanto, aí o nome dela de hepáticas, de fato, quando na verdade não tem nada a ver, né? Dentro desse grupo agora, nós temos os antóceros, que estão entre as primeiras espécies a colonizarem áreas abertas, né, com solos úmidos, tá? E eles fazem simbiose com cianobactérias, né? Nesses solos onde a quantidade de nitrogênio é muito baixa, os antóceros conseguem fazer simbioses com cianobactérias e fixar esse nitrogênio que está em abundância na atmosfera, né, mas que ainda não está disponível no solo para essas plantas. O próximo grupo, o dos musgos, eu adoro essa imagem, né, porque a gente consegue perceber aí o gametófito, ó, e consegue perceber o esporófito junto com a sua cápsula que vai produzir os esporos, né? Esses gametófitos, dos musgos, eles têm uma variação de tamanho relativamente grande. A diferença entre os tamanhos, tá? Eu tenho gametófitos aí que vão de 1 milímetro até a vários centímetros de altura. Mas a maioria deles tem ali 15 centímetros tem menos de 15 centímetros de altura, tá? É nessa faixa aí. Alguns podem ser relativamente grandes, mas a sua grande maioria alcança no máximo ali 15 centímetros de altura. E, portanto, né, por serem tão pequenininhos, eles formam principalmente tapetes, né, que são formados pelos gametófitos. Bom, gente, essa foi nossa aula, né?
Os musgos são importantíssimos, né? O grupo das briófitas, as plantas avasculares, são importantíssimas. Elas são plantas pioneiras em ambientes devastados. Eu acho que eu abri essa aula falando sobre isso. Mantém umidade no solo, eles têm uma capacidade grande, né, de absorver água, de reter essa água dentro do seu corpo. Reduz chances de erosão. Então, eles conseguem, por reter essa água, retém também o solo, diminui a erosão, são utilizados na comercialização em floriculturas, absorve CO2, claro, são plantas, então absorvem CO2 e servem como substrato para outras espécies vegetais também. Novamente, eu deixo aquelas perguntas que eu gosto de deixar e que eu vou trabalhar elas no conteúdo extra, né, no bloco extra. Vou trabalhar essas questões aqui para vocês. Então vejam aí como é que as briófitas diferem de outras plantas. Tenta responder como é a estrutura das briófitas, né, como a estrutura se ajusta também à sua função. Bem, essa foi nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!